Hello, Gorgeous! Então, hoje eu decidi para trazer um tema para vocês falando sobre as feministas portuguesas e o que elas acham a respeito do sexo masculino. Para você que caiu de paraquedas aqui, meu nome é Nina 20 e esse aqui é o Red Pill Feminina. Caso você se identifique com o conteúdo, já sabe o que tem que fazer, indicar amigo, amiga, parente, enfim, não interessa. Comenta o que você acha, normalmente eu comento bastante os comentários, então assim, dê pautas também de conteúdo caso você, de certa forma goste com o conteúdo do canal, curte, compartilha e por aí vai. Vamos direto e reto? Então eu trouxe para vocês o seguinte, o canal da Glória Dias, tá bom? E o que é esse canal? Achei muito interessante que ela pega temas que são muito debatidos, inclusive temas muito debatidos, inclusive no Brasil, não, que também são muito debatidos aqui em Portugal. Ela entrevista algumas pessoas e, enfim, gostaria de tirar umas conclusões com vocês, baseando-se no que as portuguesas acham do sexo masculino. Então vamos embora, trouxe aqui o vídeo e vamos comentar a respeito dele. Achas que os homens sentem-se ameaçados? Então só um pouquinho, tem que ajustar uma coisinha aqui. Aguardem um minuto, vou deixar vocês aqui na segunda câmera, só para lembrar para vocês que tô tendo a oportunidade, de finalmente abrir a janela aqui e fazer o conteúdo aqui para vocês, né? Chegamos ao outono, já estamos aí, né? Quase, né? Vocês já viram como é que tá uma coisa, né? Isso aqui é o outono português, é chuva, vento e, enfim, verão acabou. Vambora. Então tá, já arrumei aqui para vocês, me perdoem, mas vambora. Vamos falar sobre o vídeo. Por uma mulher empoderada e independente? Ai, sem dúvida. O que é que sentes isso? Eles até podem partilhar que não, querem uma mulher super independente, etc. Mas na verdade sentem-se muito intimidados com isso. Será que todos os homens querem igualdade de género? Hoje juntámos vários feministas para darem a sua opinião. Bem-vindos ao episódio de hoje e bora quebrar tabus. Olá, meu nome é Sara e tenho 26 anos. Olá, eu sou a Mafalda e tenho 24 anos. O meu nome é Luísa, tenho 23 anos. Daniela Bairua, 24 anos. Beatriz, 23 anos. Sou a Vera Candeias, tenho 18 anos. Ok, isso é importante, tá? Esse é o primeiro momento do vídeo, as meninas se apresentam, acho que são 4, e vocês conseguem perceber que são meninas da faixa etária entre 18 a 24 anos. Percebam o que eu tenho para dizer, né, com relação à faixa etária, que isso vai mudar muito o comportamento do que quando as mulheres elas têm mais idade. Então, obviamente que o que elas entendem, o que elas compreendem hoje do que é o sexo masculino, é claro que aquela visão delas ainda muito naquela coisa ainda teenager, né? Que às vezes as pessoas falam, né, que chegam nos 18, 19 anos, essa fase teen, né, ela deixa de existir, mas a gente, querendo ou não, a gente já fala de pessoas que até os seus 27, 28 anos ainda estão muito nessa fase do que? De morar na casa dos pais, de estar fazendo universidade, de ainda não ter se inserido no mercado de trabalho. Por quê? Porque as coisas mudaram, né? Não é como antigamente, que as pessoas começavam a trabalhar com 12, 13 anos, enfim. A idade avançou e aí, como resultado, nós temos sim mulheres que nessa faixa de idade têm um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é completamente diferente de uma mulher depois que ela passa dos 30 anos. Então, vamos embora? Então, vamos mais. Achas que os homens apoiam o feminismo? Ui. Ei, Não. Não, De todo. de todo. Se formos falar na generalidade, não. Ainda é uma luta muito grande. Felizmente, aqueles que eu conheço, sim. Felizmente não te consigo, até porque não seriam meus amigos, obviamente, não te consigo apontar ninguém, nem da minha família, nem... Muito importante isso que ela falou, né? Não consigo apontar porque, obviamente, eles não são meus amigos. Ou seja, a gente tem essa questão muito relacionada a uma coisa que a gente também acompanha no Brasil, que é o seguinte: se você tem um pensamento antagônico meu, então você não tá no meio do meu convívio. Isso é muito grave, isso não é uma coisa que tá só acontecendo no Brasil. Vocês percebem que isso também está aqui acontecendo em Portugal. E por quê? Porque essa questão do algoritmo, redes sociais, então assim, você acaba se identificando com o quê? Você acaba se identificando com aquilo que de certa forma é muito semelhante a você. Se não é tão semelhante assim, o que acontece no final? Você só convive com pessoas que pensam de maneira semelhante a você. Então, isso de certa forma tem um impacto gigantesco, porque hoje em dia as redes sociais, de uma forma cruel, não permitiu que as pessoas pudessem ter um debate maior, que elas pudessem sentar e ouvir o outro lado, tá bom? Isso é importante
Por quê? Porque isso hoje em dia também implica no próprio social dessas pessoas, porque essas pessoas não convivem, elas não conversam, enfim, é isso. Nem do meu ciclo de amigos que não apoia o feminismo. Até porque a questão é, como é que não se apoia o feminismo? Achas que os homens têm Percebam como é que não se apoia o feminismo. Então, assim, ou você compreende o que é que eu apoio, ou então eu não vou te respeitar. Seria necessário uma mulher empoderada e independente? Sim. A maior parte, sim. Acho, o que não faz sentido nenhum. Os homens que têm baixa autoestima e que não são resolvidos com eles próprios, não estão bem resolvidos, sim, sentem-se logo atacados e nem sequer é com eles. Lá está, devido a todo o nosso passado de que a mulher era habituada a mulher era vista como um ser inferior. O homem visto como estando num papel mais, tipo, hierarquicamente, supostamente, acima, deve ser o superior. Quando uma mulher começa a igualar esse nível, começa a ser vista como talvez uma competição, e isso para alguns homens não é bem visto. Sim, e agora as mulheres estão cada vez a Vamos parar um pouquinho aqui. Então, as meninas, de certa forma, o que elas acreditam? Elas acreditam que se a mulher começa a subir de patamar, isso significa que elas não compreendem muito bem essa quase rixa entre os sexos. Eu fico me imaginando, será que isso é uma rixa que é provocada pelos homens, ou será que isso é uma coisa que tá na cabeça, na mentalidade delas? Por quê? Porque é aquilo que eu falei pra vocês têm que imaginar, tá, elas já não vivem com homens que são diferentes delas, já começam por aí. Depois, elas acham que elas, entrando no mercado de trabalho, percebam que elas estão na idade de entrar no mercado de trabalho, elas percebem essa questão de que ou a mulher, ou tá só o homem no mercado de trabalho, ou se a mulher entrar, pronto, eles vão estar competindo. Elas não conseguem perceber, por exemplo, que há determinados tipos de mercados, né, que há até falta de mão de obra. Então, assim, não é um pouco essa questão competitiva. Há lugares que, por exemplo, se você quiser trabalhar, é competitivo mesmo, isso aí não faz a mínima, isso aí é natural, tá? Mas há outros ambientes de trabalho, como o próprio TI, quem mexe com inteligência artificial, por aí vai, que são determinados tipos de trabalho que o quê? Que eles demandam muita mão de obra, então não existe essa competitividade, porque não existe fartura de profissionais que possam tá atuando. Então, assim, não interessa se é homem, se é mulher, se tá faltando, não tem competitividade. Pelo contrário, tem uma falta de profissionais na área, e quem mexe com essa questão do mercado, quem consegue compreender essa demanda reprimida do mercado, compreende que o quê? Que há determinados profissionais, cursos, etc., que o quê? Que ao final, esses cursos precisam de uma demanda de trabalho, então não existe essa competitividade quando há sim falta de profissional. Então, isso é importante. Vamos passar para a segunda parte do vídeo para vocês verem que não é nem tudo ou nada. Depende do tipo de profissional, depende da função específica, depende da qualidade do profissional, quanto tempo esse profissional está atuando, e depende também o que é que a empresa tem, o que ela tem como função social, o que é que tem em voga dessa empresa, que o profissional ali é necessário ou não. Porque há determinados tipos de profissional que ele não atendendo à expectativa de determinadas empresas, a empresa com falta ou sem falta de trabalho não vai contratar aquele profissional. Então isso é importante ser dito, porque não é tudo assim tão no preto e no branco, mas as meninas são jovens, elas ainda estão começando a sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho, faz parte. a perceber mais, eu não preciso de ninguém para poder ter a minha casa, para poder ter o meu carro, para poder ter a minha vida. Eu acho que isso assusta muito os homens, nós não precisamos deles e às vezes até nem os queremos ter na nossa vida. Então tá bom, Sara tá aí numa posição assim que ela tá... Vou contar uma coisa pra você, ela diz que não precisa de homem, ela tá dizendo que ela consegue lidar, nas mulheres de uma maneira geral, consegue fazer tudo sozinha, por aí vai. Bem, quero contar pra Sara, né, que infelizmente, principalmente aqui em Portugal, ou você é realmente tão independente assim, mas aí você nasce herdeiro, ou realmente faz uma fortuna aí, sabe, sei lá como, ou então você vai ter que dividir contas, vai ter que dividir quartos, vai ter que dividir o apartamento. Por quê? Porque a coisa aqui não tá tão bem assim. Então, por mais que ela esteja aí falando que a mulher, ela não precisa do homem, que a mulher pode sim ser independente, trabalhar, pagar as contas, bem, a gente sabe que não é bem assim aqui em Portugal. Tanto é que vocês já sabem que tem gente até morando em barraca para economizar dinheiro, para não ter que dividir quartos aqui nas grandes cidades. Então, essa realidade aí que a Sara quis trazer pra gente, se a gente trazer essa situação para Portugal, a gente percebe que o quê? Que, infelizmente, isso aí que ela tá dizendo, com ou sem homem, ela vai ter que sim dividir, tá?
Então, eu acho que é importante trazer essa questão aqui, que eu acho que ela está um pouco por fora da realidade do próprio país. Eu acho, da minha experiência, mais assim, eu tenho visto que os homens gostam de sentir que estão à altura para a mulher que têm ao seu lado. Então, se eles não sentirem isso, então vou dar um exemplo, por exemplo, a nível profissional, se a mulher nem tem muitas vezes a ver com o dinheiro que se ganha, mas tem um cargo que tem um certo estatuto e que ele sente que ele não pode providenciar ao mesmo nível que ela, um bocadinho mais elevado de preferência, para ele sentir tipo o guardador da família, sabes? Neste caso do casal, eu sinto que eles pensam inconscientemente, tipo, esta mulher não é para mim. E achas que uma mulher? Ok, vamos dar uma paradinha aqui com relação ao que ela diz, faz sentido, mas assim, é o que eu acho muito legal. Os homens, de certa forma, aqueles homens que têm uma boa criação, sim, eles são ensinados, que eles têm que aprender a prover, que eles têm que aprender a pagar as contas e por aí vai, e isso é muito, muito importante. E é claro que sim, existem alguns homens que se sentem sim incomodados quando, principalmente, o dinheiro, né, da família, ele quem coloca realmente um valor maior de dinheiro dentro da casa é a mulher. Eu consigo compreender que alguns homens se sentem inseguros ou alguns homens não gostam, mas não é por uma questão de competição. Eu acho que é uma boa criação dos homens, principalmente assim, que fala, poxa, a minha mulher ela pode trabalhar, tá tudo certo e tal, mas poxa, eu quero ser o grande provedor da casa. Aliás, é mais difícil hoje em dia aqui em Portugal achar homens que queiram ser provedores da casa, que queiram falar assim, poxa, eu vou trabalhar mais, poxa, eu vou colocar mais dinheiro, vou fazer, sei lá, dois trabalhos, por aí vai. É mais difícil a gente encontrar esse tipo de homem do que o quê? Do que encontrar realmente homens que não vão se sentir ameaçados com isso. E não é uma ameaça. Na verdade, o que acontece, na minha opinião? É um fator assim, que o homem, poxa, essa é a natureza masculina, então não é uma competição. Eu acho que no final, qualquer homem que tá com a mulher, que gosta de uma mulher, ele vai querer o quê? Ele vai querer compartilhar momentos com a mulher e vai querer dar de tudo para a mulher. E não colocar a mulher como plena responsável de todas as questões dentro de casa. E se ela não vai ser aquela provedora da casa, ela contribui e tal, não sei o quê, mas o homem se sente melhor o quê? Pela própria criação dele, ele se sente melhor dando mais coisas para as mulheres, entendeu? Tanto é que aqui em Portugal, eu já vou deixar as meninas falarem, é muito interessante, porque se você vai num date, não tem essa coisa do homem pagar, né? Pagar todo date, até é muito raro você encontrar isso. É mais natural que se dividam as contas. Então, assim, só para dar assim, com a experiência que eu tenho de conversar com meninas brasileiras que foram em dates e tal, tipo, é até estranho, porque a mulher portuguesa, ela faz questão mesmo de dividir a conta e tudo tal. Eu não sei se é porque é uma sociedade, né, mais matriarcal. As mulheres aqui, de fato, elas não aceitam muito o homem pagar as contas e por aí vai. Ou, sei lá, vai num date e de usufruir daquele tempo e a mulher falar assim, poxa, eu não vou ajudar a pagar. Pelo menos ela se oferece, né? Mas enfim, é isso. Tô falando um pouquinho da minha experiência que eu tenho aqui e de algumas amigas também. Vamos continuar a ouvi-las. A mulher feminista tem mais dificuldade em arranjar um homem. Pergunta Ok. interessante. Talvez. Não. Quer dizer, boa pergunta. É assim, uma mulher feminista não é que tenha mais dificuldades, mas vai ser um bocadinho mais picky. Do género, não vai permitir que um homem machista provavelmente entre na sua bolha. Não é? Portanto, desse ponto de vista até pode ter alguma dificuldade, porque existem muitos homens assim, infelizmente. Eu posso dizer que não posso queixar. Acho muito engraçado, porque elas falam que aqui em Portugal, né, sob o ponto de vista delas, existem muitos homens machistas. E eu acho isso muito interessante, porque eu percebo uma cultura mais, como elas queiram chamar de machista, presente no Brasil do que presente aqui. Aliás, eu acho que existem homens até mais que aceitam mais essa questão do feminismo aqui do que, tipo, é o que acontece no Brasil, entendeu? Então, assim, a opinião para elas é uma coisa assim, até para mim que tô aqui, poxa, são europeias, entendeu? E querendo ou não, já existe muito tempo essa questão do feminismo aqui, da mulher trabalhar, isso aqui já tá talvez 1 ou 2 décadas mais consolidados do que está no Brasil. Então, isso para mim é uma grande novidade. Mas, enfim,
Vocês me digam aí nos comentários o que você acha, se você for mulher portuguesa e tudo, tiver a idade das meninas aí, deixa o comentário o que vocês acham, tá? Eu tô deixando tudo em aberto aqui, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, mas vamos continuar. Sabe que eu já estou numa relação há muito tempo, mas eu acho que sim, porque, por exemplo, em brincadeira, as pessoas, quando eu simplesmente estou a falar de assuntos que é o feminismo, eu acho que as pessoas levam para um lado que nem sequer existe, que é acharem que o feminismo é as mulheres quererem mais que os homens, a termos mais que os homens, abominarmos todos os homens, quando não é nada disso. Então muitas vezes a gente chama de feminazi. Sim, e isso também acaba acontecendo no Brasil e existe uma diferença entre direitos iguais e privilégios femininos, tá? Por quê? Porque eu acredito que esse debate é um debate já muito antigo e a gente tem calorosas pessoas que falam que a mulher tem, poxa, ela tem o direito de trabalhar, ninguém hoje em dia tira o direito da mulher de trabalhar. Se a gente fala de licença maternidade, a gente sabe que em grande parte dos países a licença maternidade ela é maior para a mulher do que é maior do que para o homem, né? Então a gente já está acostumado a esses tipos de debate aqui. Mas isso para mim não são direitos iguais. Eu vejo muito mais isso como uma questão de privilégio. O privilégio da mulher de o quê? De poder ficar mais tempo de licença maternidade. O privilégio da mulher, por exemplo, de aposentar mais cedo. O privilégio da mulher, por exemplo, poder... No Brasil tem muito isso, tá? A mulher, às vezes, o filho tá doente, alguma coisa assim, precisa levar o filho para algum lugar. Eu vejo, assim, que é mais fácil num ambiente de trabalho, principalmente, que a mulher chegar pro chefe e falar assim, olha, meu filho tá doente e tal, vou precisar levar no médico, do que o próprio pai assumir esse papel. Então, assim, eu não vejo que seja aqui em Portugal... É porque assim, nós estamos falando também de meninas que elas estão presentes na terceira onda e elas se dizem feministas da terceira onda. E assim, hoje não tem essa coisa de tipo, não contratar porque é mulher. Entendem? E hoje em dia, até eu confesso, assim, talvez eu esteja convivendo num nível mais elevado, não sei, mas é muito mais difícil para mim de ver essa diferença salarial por uma questão de gênero e não uma questão de cargo. Vocês estão entendendo? Ou talvez de tempo, né, que a pessoa está trabalhando na empresa e por aí vai. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Pode ser uma má percepção minha, com tudo que eu tenho vista aqui sim em Portugal. Mas o ponto eu vejo que as mulheres hoje em dia, se elas estão falando de direitos iguais, eu acho que na verdade elas estão falando de privilégios em ser mulher. Tá? Porque se elas realmente quisessem direitos iguais, então a gente tinha que rever muitas coisas que talvez não as beneficiariam como mulheres, tá bom? Mas vamos continuar. É uma expressão muito engraçada, sem ter graça nenhuma. E pronto, é mais nessa onda. Eu acho que eles acham que nós estamos contra eles, quando na realidade nós só queríamos era podermos, se calhar, andar na rua como eles andam. Mas tu na tua geração, se calhar, não sei. Mas peraí, andar na rua como eles andam, por quê? Como é que os homens andam que as mulheres não podem andar na rua? Ela tá falando, sei lá, de, por exemplo, andar de pouca roupa, alguma coisa assim. Porque eu acho que hoje em dia, se a gente tiver que realmente preocupar com esse tipo de coisa, a gente tem que preocupar com um tanto de gente islâmica que tá vindo migrar pra cá e morar aqui. Porque esses me preocupam um pouquinho mais, porque eles têm menos respeito à figura feminina. E vocês provavelmente já viram isso em outros países, que isso já deu muito BO, desrespeito, estupro, por aí vai. Por exemplo, lembro num caso, sempre vou lembrar desse caso aqui, porque eu quase estive no olho do furacão, mas uma vez que foi virada de ano, eu ia com as amigas em Colônia, as amigas brigaram, por sorte minhas amigas brigaram em Colônia, e no dia seguinte a minha família perguntou se estava tudo... A minha família, assim, minha guest family, né? Que a família que eu fiquei na casa deles perguntaram, quando eu fiz intercâmbio, né, enfim, há um tempo atrás, perguntaram se estava tudo bem comigo. Por quê? Porque tinha tido uma onda de estupros e de violações com mulheres no metrô lá de Colônia na virada do ano, porque eles fizeram tipo um corredor da morte com homens que eles eram de cultura islâmica. Eles decidiram, assim, se juntar. E aí o pessoal, né, tava voltando da celebração do Ano Novo e, tipo, naquela época a Alemanha nunca teve episódios, nunca teve problema com isso. E depois nós tivemos mulheres que relataram que foram assediadas, que foram estupradas e por aí vai. Se existe, sim, essa preocupação dessas meninas, então essas meninas, com essa preocupação de roupa, então a preocupação agora, com esse tanto de imigrante, principalmente do Islã, vai ser maior. Elas vão ter que andar muito bem vestidinhas e rezar para que nenhum homem, se elas estiverem andando na rua sozinhas de madrugada, nenhum
nenhum homem vai interpretar mal o quê? Uma menina, às vezes, 2, 4 horas da manhã voltando sozinha. Porque, sim, Portugal, pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, ainda permitia que a gente pudesse, sei lá, voltar 2, 3 horas da manhã a pé e não ter problema. E hoje em dia é muito complicado a mulher pegar o que eles chamam de TVDE ou Uber para voltar para casa e ter um desses caras trabalhando de madrugada e eles não fazerem qualquer coisa pior com as mulheres, principalmente quando perceberem que essas mulheres estão, né, um pouquinho altinhas voltando da balada. Então é o seguinte, será que isso é um problema do homem ocidental ou será que esse problema agora vai ficar muito mais grave por causa dessa quantidade de culturas que estão chegando aqui e não respeitam a mulher? E isso em Portugal está começando a ser novo, mas isso já é velho, assim, discussão de 5, 6 anos na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e por aí vai, porque eles aceitaram refugiados. Mas Portugal agora, começando a abrir as fronteiras, precisando de mercado de trabalho, como é que essa dinâmica vai acontecer com as mulheres, estão entendendo? Então vamos continuar a ouvi-las, né? Mas nós estamos falando de meninos muito jovens, entendeu? Mas vamos. Sentes tanto isso? Não, sim. Na minha geração já não o sinto. Mas sinto, por exemplo, uma rapariga com 40 anos, divorciada, que defenda os direitos das mulheres, que seja algo que ela acredite, se ela tenta arranjar um homem, por volta dessa idade também, ele muitas vezes vai se sentir ameaçado por ela. E porquê que achas que os homens ganham mais do que as mulheres? Aqui em Portugal ainda está muito forte. Às vezes, para eles é muito pior do que o próprio Brasil, essa questão da separação, tá? Olha, isso é um tema tão complexo. Não sei. Eu não consigo encontrar uma explicação para. Eu não sei, por acaso eu não vi muitos estudos sobre isso, não sei mesmo, não tenho muito conhecimento. Não sei se é o caso de, por acaso, produzirem mais, mas aquilo que eu acredito, eventualmente, é que não é nada disso e que é um histórico que vem da nossa sociedade, em que a mulher simplesmente, repara, nós estamos anos atrás do que os homens na sociedade. Foram os primeiros a ir para a faculdade, só passado não sei quantos anos é que as mulheres foram. Foram os primeiros a estar em cargos de chefia, só passado não sei quantos anos é que as mulheres estão. Então acho que tem sobretudo a ver com isso. Portanto, nós ainda estamos a batalhar pela nossa valorização no mundo do trabalho, que é muito chato. Não consigo perceber, porque a verdade é que nós damos umas líderes do caraças. Nós somos feitas, digamos assim, fisiologicamente. O corpo da mulher está feito para ser mãe e para produzir vida. E para gerar, e para criar, e educar. Porque assim, o ponto também que as meninas acabam colocando aqui, e não tem jeito, é difícil na sociedade, talvez elas culpem o machismo, mas eu culpo muito mais essa questão econômica que o mundo, de uma maneira geral, tá tendo que processar nos últimos 30, 40 anos, que é o quê? As pessoas, de maneira geral, tem duas pessoas, que mesmo que duas pessoas trabalhem dentro de casa, as pessoas mesmo assim têm dificuldade de exportar uma ou duas crianças dentro da casa. Por quê? Porque são muitos impostos, porque, poxa, tem que pagar muitas coisas para as crianças. Então, assim, não era como era antigamente. Então, essa questão, às vezes, de falar assim, não, que a mulher agora tá tendo espaço e tudo, eu não acredito que a mulher conseguiu espaço, eu já falei isso diversas vezes no vídeo, tá? De acordo, por exemplo, com a Ana Campanholo, por que tantas mulheres, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, começaram a trabalhar muito forte aqui na Europa? Porque faltava mão de obra, o homem foi para a guerra, alguém tinha que ficar na indústria, alguém tinha que ficar nas fábricas, a economia tinha que começar a continuar girando, e aí quem sobrou foram as mulheres e as crianças, né, para estar na posição onde estão. Então, assim, eu não acredito que talvez seja uma pauta assim que as mulheres realmente correram atrás. Faltou dinheiro, a mulher tem que começar a trabalhar, bora pro game, bora realmente, né, trabalhar nas fábricas e por aí vai, e deixa os homens na guerra, e é isso. E essa é a realidade que a gente tem hoje, e essa é uma realidade no Brasil, essa é uma realidade nos Estados Unidos, é uma realidade na Europa, mas elas não conseguem ter essa percepção, porque para elas o feminismo, ele é o quê? Ele é o momento que a mulher tem sim de poder ingressar no mercado de trabalho porque ela quis e porque, né, aquilo para ela é muito bom e muito satisfatório. Vamos continuar. Antes da criança nascer, então, se uma mulher não consegue liderar, quem é que consegue? No entanto, acho que ainda há um longo caminho e não consigo mesmo perceber porque é que um homem ganha mais. E achas que os homens querem igualdade de género? Eu não acredito que os homens ganhem mais, pelo menos aqui em Portugal. Eu acho que inclusive, por exemplo, no Brasil, a gente tem lei com essa questão da igualdade salarial para gênero. Então, assim, é uma coisa que está até prevista na Constituição. Imagino que aqui em Portugal seja a mesma coisa. Então, eu acho que esse debate hoje em dia, ele, né, eu acho que perdeu o tempo dele já. Eu acho que eles querem. Eu vou ser sincera, acho que não, a nível geral, acho que não querem porque têm que se sentir úteis em algum momento ou que são capazes de mais do que uma mulher.
Mas peraí, então o homem se sente inútil a partir do momento que a mulher também tá trabalhando, é isso? Gente, é um conceito muito binário, meu Deus. Pagar os jantares, eu não sei. E atenção, uma coisa é cavalheirismo, outra coisa é machismo. Assim, quem me dará Então, e qual que é a diferença entre o cavalheirismo e o machismo a partir do momento que o homem tá pagando? Não sei. acreditar que sim, tipo, assim, homens decentes, lá está, que eu digo decentes, sim. Porque obviamente eu acho que um homem com os valores no sítio não gosta de ver injustiças, porque injustiças não é bom em qualquer parte do mundo, não é? E existindo diferenças entre homens e mulheres, eu acredito que os homens deveriam olhar para nós e pensar, não, isto não deveria estar a acontecer com elas, deveríamos estar no mesmo patamar a nível de igualdade, equidade e justiça. Mesmo que tenhas amigos e homens à tua volta que apoiam e que sejam feministas, já passaste por uma situação machista? Ai, tantas. Consegues contar algo? Agora vai começar a ser interessante, porque agora a gente tem que ver o que para elas é machismo, Todos né? os dias. Olha, já tive algumas situações a nível profissional em que, sei lá, por ser mulher, se calhar inserida num contexto em que havia muitos homens à minha volta, acabam por te rotular ou primeiro, por achar que se és bonita ou se és bem feita, que é uma coisa que eu também não compreendo onde é que está esse critério, mas se és bem feita, estás ali porque és bem feita e porque és bonita. Olha, no trabalho, lá está, eu dirigi um ginásio e pelo facto de eu ser mulher, a verdade é essa, pelo facto de ser mulher, houve, por exemplo, estou a pensar numa situação muito complicada de um senhor assim de 60 anos. Então, aí o que elas vão pegar e vão fazer? Elas vão pegar exemplos da vida delas, um ou outro exemplo de uma situação do machismo e trazer isso para nós. Gente, se for assim, até eu tenho situações um pouco desagradáveis por ser mulher, e aí eu conto para vocês e falo assim, bom, então Portugal tá cheio de machismo. Não é assim que funciona, né? Que estava com uma reclamação gigante, que aquilo é um escândalo, e pediu para chamar uma responsável e parecia eu. E ele ficou, disse-me mesmo verbalmente, não vou estar a lidar com uma mulher, uma criancinha, uma pirralha, onde é que está o senhor que eu costumo ver aqui, que é alto e mais velho. Então, mas a questão é que ela também é mais nova. Às vezes o cara queria uma pessoa mais velha porque trazer mais confiança. Então não é só pelo fato dela ser mulher, talvez seja pelo fato de ela ser nova. E nós estamos aí falando de meninas entre 18 e 24 anos, entendeu? Que era uma pessoa da minha equipa. Uma situação que é ridícula. Por exemplo, eu meti um vídeo no Instagram e eu treino. É normal que o meu corpo, se calhar, seja um bocadinho mais desenvolvido. E eu estava de leggings e pronto, sobressaía mais o meu glúteo. E era simplesmente um get ready with me. E aquilo teve proporções em que eu tive simplesmente homens a dizer que eu era prostituta. As ruas estavam a chamar-me porque eu estava ali a chamar a atenção. Tem que ver também aquilo que eu falei pra vocês, né? Tem que ver o estilo de foto que ela postou ali, entendeu? Por exemplo, eu basicamente eu não tenho costume de colocar foto minha de biquíni no Instagram, né? Por quê? Porque eu não quero ter um monte de homens pra ficar avaliando lá as fotos de biquíni e ficar falando as coisas. Agora, se ela decidiu... É que nem aquela situação. Se eu vejo um homem também colocando uma foto de sunga na internet, eu vou ficar assim, então tá. Parece que o cara tá aí vendendo aquele dentro de tanquinho, que tá com um corpo bonito, que tá com um corpo sarado. O que é que ele tá vendendo ali também? A ideia que eu tenho de homem que coloca foto de sunga na praia é a mesma que eu tenho de uma mulher na praia. Então, se a menina decidiu aqui colocar a foto dela de biquíni, então, assim, que ela ouça os caras, né? Que vão falar, tipo, coisas, ou de legging, ou de biquíni, whatever. Falar coisas de, tipo, ela tá se expondo demais. Então, assim, ela quis, então tá bom, então há com as consequências. Eu acho, assim, não tem a ver com ser machismo e tal. Eu acho que tem a ver com a maneira que você coloca a sua imagem pra rede social e pronto, e aceita. Entendeu? Agora, esse é o problema que me irrita um pouquinho sobre as feministas. Que, se acontecem com elas uma coisa que também podem acontecer com homens, pelo fato de acontecer com elas, então a gente tá tratando um problema de machismo. Mas se acontecesse com homem, então não significa nada. Então, assim, tipo, deixa isso pra lá. Gente, eu vou deixar vocês por aqui, já tem muito tempo que eu tô aqui, eu podia ter deixado os meninos falarem mais tempo e tal, não sei o que. Vocês vão ver o vídeo completo na descrição. Eu queria trazer um ponto de vista diferente, né? Mas eu acredito assim, né, pra resumir tudo isso que a gente viu a respeito dessas meninas mais novas falando sobre essa questão do feminismo e tal, elas estão começando a entrar no mercado de trabalho. Estão começando a lidar, talvez, com a primeira profissão, primeiro emprego, por aí vai, estão deixando as universidades. E o que é muito importante que eu tenho para dizer para vocês? Que, querendo ou não, né, todas as situações que a gente tem aqui, essas meninas vão amadurecer e elas vão começar a ver o mundo até um pouquinho mais fora da bolha delas, né? E, assim, de ter a percepção que determinadas coisas acontecem, não porque talvez elas sejam mulher, mas também podem ser em resposta a algum comportamento que elas estejam fazendo, tá bom? Minha opinião sobre eu que estou aqui em Portugal, né? Eu acredito que sim, os mais velhos têm todas aquelas, talvez aquelas piadinhas, aqueles posicionamentos e tal, não sei o quê, que podem ser posicionamentos, sei lá,
machistas, tradicionais e por aí vai. Mas eu acho assim, se importar com o que as pessoas estão falando, eu acho que é uma imensa, assim, falta de autoestima. Vocês estão entendendo? Então, assim, verdade seja dita, a mulher hoje em dia, ela quer o quê? Ela quer colocar a foto do corpo e não ter homens que vão dar alguns comentários, vão falar... Outra coisa, se o cara não colocar o comentário, pelo menos o cara vai pensar. E aí? Vocês querem o quê? Vocês querem que os homens sejam polidos, mudem a forma de pensamento, porque vocês estão fazendo uma coisa que sei lá, pra eles, eles pensam de uma determinada forma? Eu sei, gente, eu acho que é umas coisas um pouco complicadas de tentar explicar pra vocês, mas eu não vejo Portugal como um país machista. Eu vejo muito mais como um país que a mulher manda muito, a mulher tem o poder de decisão. E a mulher dentro de casa, poxa, ela é o chefe da casa. Sendo brasileira e entendendo a sociedade do Brasil da forma que é. Então, isso aí é a minha percepção que eu tenho de ter a oportunidade, né, de ter estado aqui, de ter estado na Alemanha, de morar no Brasil. Então eu queria que você também me dissesse o que você acha a respeito de tudo isso. Você acha que realmente as meninas estão falando aqui, né, na sua opinião, você acha que faz coerência? Você acha que as meninas realmente estão corretas? As meninas estão exagerando? Qual que é a sua opinião? Deixa a opinião aí, né, que é isso, para contribuir com o debate, também contribuir com o conteúdo. Take care!